nesse momento possamos fechar os nossos olhos e realizar uma conexão junto com a espiritualidade presente, agradecendo a esses irmãos a atenção que nos dão, por nos auxiliarem para que estivéssemos ou para que estejamos nesse momento reunidos para o estudo, para aprimoramento pessoal, para autoconhecimento, para conhecimento maior do Evangelho de Jesus. E com o apoio, com o suporte dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda, vamos agradecendo a presença deles, nos dando sustentação, inspiração. Nos ligamos também aos mentores responsáveis por esse trabalho, aqui do Espírita Soul, esses amigos que nos conectam através de linhas invisíveis, que faz com que nós estejamos ligados em pensamentos, com um objetivo em comum. Também possamos agradecer os mentores dos nossos lares, que cuidam de nós, que cuidam das nossas famílias, que cuidam das nossas noites de sono, nos dando sustentação, a recuperação necessária para que tenhamos um dia favorável, um dia de luz, de bênçãos. E conectados a esses irmãos, de mãos dadas a eles, vamos abrindo as portas da nossa casa, as equipes de limpeza, de proteção e de higienização, responsáveis pelos índios itaporãs, protetários, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamina, os samaritanos, que todos esses irmãos possam adentrar em nosso lar nesse momento, passando por todos os cômodos, higienizando sala, cozinha, banheiro, quarto, deixando todos os ambientes, retirando todas as formas, pensamentos, negatividades, deixando eles limpos, purificados, higienizados espiritualmente, para que a nossa casa esteja preparada para mais um Evangelho. Pedimos também que Ricardo deixe um ou mais de seus cruzados guardando o nosso lar contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. Depois desse processo, a gente vê a nossa casa envolvida em muita luz, protegida em uma redoma, no seu topo um farol reluzente é acendido. Uma bandeira branca é hasteada e a espiritualidade pode, nesse momento, perceber que em nossas casas está sendo realizado um Evangelho no lar. Que os nossos irmãos espirituais possam se fazer presentes, estarem conosco acompanhando mais um Evangelho. Agradecemos, evocamos a presença das equipes espirituais do Dr. Bezerra de Menezes, de Professor Eurípides Carçamento, que nos deem sustentação no trabalho de hoje. E vamos nos ligando aos apóstolos e aos primeiros cristãos. Possamos trazer o aprendizado desses companheiros, que eles possam nos sustentar no objetivo do aprendizado do Evangelho do Mestre, na dedicação, na abnegação, compreensão das palavras que o Evangelho traz e que são transformadoras em nossas vidas, assim como foram para esses companheiros. Possamos nos inspirar neles e toda a sua dedicação. E vamos nos ligando também à nossa Mãe, Maria de Nazaré, sentindo o seu amor, o seu carinho acolhedor nesse momento. Que ela possa nos guiar ao Mestre, radiante de luz. Que nos abençoa para que nesse momento possamos estar aqui inteiros para Ti, Jesus.
empenhados em absorver o seu conhecimento, que ele possa ser transformador em nós. Ainda tão falhos, ainda tão cheios de problemas, mas com esforço, com vontade, para que o seu Evangelho adentre em nossos corações. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos reunidos neste momento, por termos saúde, por termos a nossa família, o nosso lar, por todas as oportunidades que temos, por tudo que somos. Agradecemos quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, damos por iniciado o Evangelho da noite de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo. E hoje nós vamos abordar a parábola do tesouro escondido. E a parábola do tesouro escondido, ela começa dizendo o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto no campo, foi achado e escondido por um homem, o qual, movido de gozo, foi vender tudo que possuía e comprou aquele campo. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, ou seja, um versículo só. E ele é bem pequenininho, né? A mensagem é bem curtinha, mas dá para a gente extrair uma profundidade muito grande desse ensinamento. Quem acompanhou o Instagram durante o dia, entrou inclusive aqui no Espírita viu que eu fiz algumas enquetes, inclusive pedi para que algumas pessoas respondessem algumas perguntas, e eu abro espaço para que vocês também respondam nesse momento, né? Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários quais são os tipos de tesouros que vocês buscam na vida. O que vocês almejam? O que é aquilo que vocês buscam que te deixem plenos, que te deixem satisfeitos, que alimentem a alma de vocês? Quais são esses tesouros? Vocês já pararam para pensar nisso? Nossa, isso que eu faço, eu gosto demais. Então eu vou lá e faço isso mais vezes, né? Vivencio determinadas situações mais vezes, para que isso alimente o meu coração. Quais são esses tesouros de vocês? A gente vai falar sobre mapas, sobre tesouros, né? Mas a gente precisa entender um pouquinho quais são esses tesouros que nós vivemos e que a maioria das pessoas vive. Então aí, ó, a gente tem alguns comentários já. A Edna já tinha até comentado lá também, né, Edna? Saúde, amor, paz. A Fernanda disse caridade. Deixa eu pegar aqui os comentários de vocês para não perder nenhum. O maior tesouro às vezes é lecionar, olha, é onde ela sente prazer, preenchida, satisfeita, faz com gosto, né? Como diz lá na mensagem, né? Movido pelo gozo, é aquilo que te dá prazer, aquilo que te dá vontade, te dá estímulo, né? A Net também é uma ser professora, olha que legal.
E aí eu vou trazer alguns exemplos de como as pessoas, ou de como nós, podemos transferir esses nossos tesouros. Por vezes, algumas pessoas, ou nós mesmos, gostamos de que esses tesouros sejam bens. Ser uma casa, uma residência, ter um lugar bom para morar, ter um automóvel, ter um veículo de transporte para se locomover, ter outras coisas, né? Ter um computador, um celular moderno, roupas, ter livros. Então, essas criaturas que precisam das coisas, elas querem ter, né? Elas buscam o ter. Então, se eu tiver um videogame de última geração, eu estarei plenamente satisfeito. Se eu tiver um fone de ouvido da última geração, eu estarei satisfeito. Se eu tiver livros para ler, eu estarei plenamente satisfeito. Esses são os meus tesouros. O meu tesouro, um dos meus tesouros, aliás, é estar aqui, por exemplo, né? E cada um vai ter um pouco desse tesouro. São materiais, alguns desses. Esse que eu acabei de citar para vocês, do meu tesouro de estar aqui, assim como o de lecionar, o de dar aulas para alunos de vocês, é o de querer viver, né? Viver situações, desfrutar, por exemplo, da calma de estar numa casa do campo, ouvindo os pássaros, ouvindo a natureza, ou ouvindo a natureza de uma outra forma. Quem gosta do barulho do mar? Quem se sente pleno ouvindo o barulho do mar? Tranquilo, satisfeito? Tem gente que se sente satisfeito na Avenida Paulista, ouvindo o barulho dos automóveis, aquela movimentação, estar entre aquele monte de gente, mas tem gente que prefere a tranquilidade da Serra da Cantareira. Então, cada um de nós pode querer alguma coisa de viver algum momento. Alguns querem, por sonho, estar na Disney, outros na Europa, ou algumas pessoas querem simplesmente apenas conhecer o mar. Tem outras pessoas que, além dessas que buscam ter, e além dessas que buscam o vivenciar, tem aquelas que buscam o ser, né? O possuir títulos, ser reconhecido, ter fama, ser uma referência para as pessoas, mas aquela referência vaidosa, né? Aquela referência de que aquelas pessoas precisam alimentar a minha vaidade. Não uma referência, não uma influência boa, uma influência que acaba sendo prejudicial para si mesma. Então essas pessoas, elas querem ser, elas querem a vaidade ostentada. E tem também aquelas pessoas que gostam de estar. Estar com os pais, estar com os filhos, estar com aqueles amigos de verdade, aqueles momentos plenos e maravilhosos com os amigos. As pessoas que querem estar com a família material ou a família espiritual. Enfim, são aquelas pessoas que fazem bem para a gente. Então, os tesouros para essas criaturas é estar rodeado dessas pessoas que ela ama, né? Isso é o que dá prazer para ela, isso que alimenta ela. Bacana, né? E a gente consegue perceber em cada um de nós um pouquinho desses tesouros em alguns momentos. Porque a gente não estará pleno, full time, para um específico, né? Em alguns momentos a gente vai lá e fica plenamente satisfeito. Então a gente acha um tesouro picadinho em cada um desses lugares. O Rafa está comentando aqui: estou buscando esse meu tesouro, a paz, a tranquilidade comigo mesmo e bem-estar. Entrei em uma fase que não achei ainda o meu sentido. Vai achar. Vai achar, meu amigo. Fica tranquilo. A Edna dando parabéns para as professoras. A Giane repetindo que ela colocou lá, né, na postagem que eu pedi. Os tesouros dela são a fé em Deus, os filhos, os irmãos, a visão que permite ver a criação divina, o ouvido. São tantos tesouros e tesouros que o dinheiro não compra. É isso mesmo. Boa noite, Maria José. Não compra mesmo.
Então a gente tem esses tesouros, cada um de nós tem esses tesouros. Talvez tenha uns tesouros que a gente valorize mais, mas a gente vai perceber que a gente precisa de todos eles, né? E aí a gente tem essa questão, né? Alguns desses tesouros vão nos trazer momentos de paz, momentos de alegria, outros vão nos trazer momentos de segurança, de estabilidade. E aí, nesses momentos, a gente, de fato, acaba encontrando o reino de Deus e aquilo nos deixa pleno, nos deixa satisfeito. Mas, como eu falei, tudo isso que eu citei agora são apenas momentos, são frações. Quando a gente, por acaso, deixa de ter essas frações, o que acontece com a gente? Então, aquelas pessoas que buscam ter, querem ter o celular, mas em algum momento elas não vão poder ter o celular mais moderno. Em algum momento elas não vão conseguir comprar o carro que elas querem. Em algum momento elas não vão conseguir vestir a roupa que elas gostariam. Em algum momento, aqueles que gostariam de viver não conseguirão estar mais com seus pais. Não conseguirão mais estar com seus filhos. Não conseguirão mais estar com seus amigos. Aqueles que gostam de estar em alguns lugares não vão poder estar onde eles gostariam de estar. E aqueles que gostariam de ser não vão ser reconhecidos. São momentos. Por quê? O que falta para nós? Como que a gente está preparado para viver os momentos em que a gente não vai ter esses tesouros? A gente está preparado? A gente sente sempre nesses momentos o quê? A falta. A gente sente um vazio existencial. A gente sente dor. A gente sente abandono. Abandono não só das pessoas que estão conosco, abandono da espiritualidade, abandono de Deus. E por que isso acontece? Por que a gente sente isso? E quando a gente conquista esses momentos tão importantes para nós, esses tesouros, ao mesmo tempo que a gente conquista, a gente em algum momento vai perder. Porque nada dura para sempre. E aí, esse tesouro, ele pode durar 1 minuto. Ele pode durar anos. Pode durar parte de toda uma encarnação. Mas a gente acaba perdendo em algum momento. Né? A própria saúde, que nós nascemos com abundância de saúde, e ao longo da vida a gente vai perdendo um pouco dela. E quando chega no final da vida, não há dinheiro, por exemplo, que compre mais saúde, que compre o rejuvenescimento. Então as coisas, elas expiram, né? Tudo expira. E se a gente for pensar, quantas pessoas já encarnaram, o que elas já não viveram, quantas delas estão aqui. Estava vendo um vídeo, inclusive, essa semana. A casa que a gente vive hoje, daqui 100 anos, não será mais a minha casa, será de outra pessoa. Se ela for minha, pode ser dos meus filhos, mas se ela não for minha, outras pessoas morarão nela. A roupa que eu visto hoje vai durar um tempo. Ela vai se desgastar. A gente pode aproveitar e doar para alguém, para ser útil para outras pessoas, mas ela tem um período de expiração. Então, essa aflição que nós temos, esse medo de perder as coisas que nós temos, faz com que a gente acabe trazendo para nós sentimentos e vontades que são prejudiciais para nós. Porque a gente quer ter as coisas para nós, porque uma hora a gente vai perder. A gente quer acumular as coisas para nós, porque em algum momento a gente sabe que a gente não vai ter. Olha como o nosso inconsciente é engraçado, né? Como percebe as necessidades da alma e as necessidades da matéria. Porque nós já vivemos tantas encarnações que, espiritualmente falando, nós já sabemos, lá no nosso íntimo, o que nos alimenta de verdade. Então, essa falta, essa ausência, ela vai nos trazer mais dor, né? E a gente, por conta desse íntimo, entende que
O reino dos céus que é citado não é um lugar específico, né? Não é um espaço onde a gente vai se encontrar. Ele está dentro da gente. Ele está no nosso íntimo. E quanto mais nós vamos nos entendendo, vamos nos descobrindo, vamos nos conhecendo, mais a gente tem chances para conseguir administrar os nossos sentimentos e trabalhar eles quando essa perda acontecer. Então a gente vive os momentos que a gente tem como verdadeiros tesouros, com intensidade, com prazer, conscientes que aquilo é temporário, que aquilo em algum momento não fará mais parte da minha vida. Mas de forma consciente, para que a perda, quando acontecer, não seja tão pesada, que ela seja amenizada. Mas eu estou falando de um modo geral aqui. Porque nós vivemos num planeta do quê? De provas e expiações. E o que a gente vai fazer aqui, gente? A gente vai sofrer. A gente vai sofrer porque a gente não tem esse discernimento todo ainda por completo. Então eu posso estar falando isso relacionado ao ter. Eu posso ser uma pessoa que não preciso mais ter os bens materiais, mas se eu perder um ente da minha família, eu vou sofrer. Eu posso ser uma pessoa desapegada das pessoas, não sofrer quando alguém vai embora, porque eu tenho uma consciência espiritual de que ela vai para um plano espiritual, que se ela for uma boa pessoa, que ela vai para um lugar melhor, então eu não sofro com a perda. Mas se eu bater o meu carro, eu vou ficar pistola da vida e vou sofrer. Entendem como a gente ainda não consegue ter um equilíbrio? E isso serve para todos os exemplos que eu mencionei para vocês nesse começo do Evangelho, né? No começo desse estudo. Então a gente está no mundo de provas e expiações, a gente não consegue ser plenamente feliz aqui. Né? Tem que ser um espírito muito iluminado para conseguir suprir todas as perdas que a gente venha a possuir. E a gente tem consciência, inconscientemente tem consciência disso. Mas o que a gente precisa mesmo é absorver a consciência natural das coisas. Jesus, por isso ele acaba tentando amansar os nossos corações, quando ele ensina que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Porque são os momentos, aquilo que faz a gente plenamente satisfeito, feliz. Ele já deu essa dica, né? Ele avisou. E se a gente vai viver esses momentos de instabilidade, de inconstâncias aí na nossa vida, como que a gente faz para manter essa balança o mais equilibrada possível? Essa é a pergunta do milhão, né? A Camila está falando aqui, a felicidade não é deste mundo. Pois é, outra observação do Cristo. E a Nete comentou, difícil administrar a perda. É difícil. Não é fácil. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer para amenizar essa perda? Para conseguir administrar ela da melhor forma possível. Para ser mais equilibrado. Buscando o tesouro correto. Né? Qual que é o tesouro correto? Esse tesouro só tem um mapa que pode nos guiar e nos levar. Só um. Um mapa que foi confeccionado pelas mãos do maior carpinteiro que já viveu entre nós. Jesus. O Evangelho é o mapa. Ele não é o tesouro, ele é o mapa. É um mapa precioso que vai fazer com que a gente chegue até o tesouro. E esse tesouro, por muitos de nós, ele ainda é muito desconhecido. Muito desconhecido. Porque é um tesouro que está além das nossas capacidades cognitivas, de compreensão, de entendimento. Mas é um tesouro que, dentro do estágio evolutivo que nós estamos, é um tesouro que consegue nos tocar. É um tesouro que consegue nos envolver, que consegue nos tocar o coração.
que faz um chamado para nós. E isso através, graças do Espiritismo e também da fé raciocinada. A gente tem uma atração, né, por esse tesouro. É algo que a gente não sabe explicar, é algo que a gente não compreende direito, mas a gente sabe que aquilo é o que vai transformar a gente como seres espirituais. E a gente fica ligado a esse tesouro. O Arthur Valadares, lá num dos livros que a gente estuda, que é o livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, ele faz um comentário muito legal. Ele diz o seguinte, que a descoberta desse tesouro acontece na medida do nosso progresso. E ele é a base segura de ter uma paz realmente estável e uma vida verdadeiramente feliz. Então, nós vamos sentindo que nós somos pertencentes a determinados sentimentos que esse tesouro nos proporciona. Porque o que ele vai fazer? Ele vai nos alimentar a alma. E esses pequenos momentos que eu citei, eles nos alimentam a alma também, mas eles são fragmentos das coisas plenas que nós podemos alcançar atrás desse tesouro tão rico. Que, como disse o Valdemir aqui, lidar com as nossas imperfeições é o descobrimento de parte desses tesouros, né? É trabalhar em cima desse mapa que nós temos. Então, o Evangelho, como um mapa, trabalha, nos auxilia para que nós lidemos com as nossas imperfeições, para que sejamos plenos em espírito. E nada mais pleno do que o servir. Né? Quando nós compreendemos a grandiosidade do servir, a gente talvez entenda muito mais este tesouro, porque é ele que de fato faz com que a gente se sinta feliz, com que a gente se sinta bem, né? O auxílio ao próximo, o sacrifício que nós fazemos em prol de alguém. No livro Paulo e Estevão diz o seguinte: encontrei o tesouro da minha vida ao encontrar o Evangelho. Preciso examiná-lo com o mais vagar. Quero me saturar da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. E Estevão era um espírito muito, muito abençoado, muito iluminado. Tanto que ele foi transformador. Ele talvez tenha sido a sementinha ali para a transformação de Paulo, de tudo o que aconteceu. Então, vamos retomar lá na parábola? Vamos ver passo a passo o que ela diz para a gente poder absorver o entendimento dela. O reino dos céus, ou seja, encontrar um caminho de felicidade, é semelhante ao tesouro. O tesouro é o Evangelho. O tesouro é o Evangelho. O tesouro é aquilo que nos deixa feliz, é o que nos deixa pleno, que nos deixa satisfeito. E ele foi oculto num campo. E foi achado por alguém. Nós encontramos. Como que nós encontramos esse tesouro? Por muito tempo nós estamos procurando ele. Talvez de forma desconhecida, mas esse tocar que a gente tem, essa atração que a gente tem, em algum momento pegou a gente e foi puxando a gente que nem uma corda, e a gente, achou o tesouro. O Evangelho é essa corda que nos atraiu e nos guiou até ele. E ele foi escondido por um homem, movido de prazer, movido pelo gozo, a satisfação de ter encontrado e de ter vivenciado esse tesouro, fez com que essa criatura vendesse tudo que ela tinha. E aí o que ela fez?
ao vender tudo, a gente percebe um sentimento de desapego, um sentimento de resignação. Eu não preciso disso, porque eu encontrei o verdadeiro tesouro, aquilo que de fato eu preciso. E ele foi lá e comprou aquele campo com os bens que ele vendeu, para viver para sempre nele, para viver sempre em felicidade. Ou seja, esse homem, ele percebeu que o ser, que o ter, que o viver, que o estar, eles seriam muito mais intensos e plenos no momento em que eles fossem sacrificados, porque é disso que o Evangelho fala, né? De dispor. Para Jesus fala para o jovem rico, venda tudo e me siga. Não é isso que ele falava? E é uma dificuldade muito grande, né? Porque, como alguém comentou também nas enquetes de hoje, a gente precisa destruir o homem velho e construir o homem novo. E para isso acontecer, são necessários determinados sacrifícios. Caso contrário, como é que a gente consegue viver esse tesouro? A gente pode até encontrá-lo, mas a gente não consegue vivenciá-lo. Por isso, pessoal, vamos então enriquecer, né, os nossos bolsos materiais apenas, mas que a gente possa principalmente enriquecer a nossa mente com a consciência espiritual, porque é disso que as nossas almas vão se alimentar. E quando chegar o dia que nós conseguirmos sobrepor todos os interesses da alma sobre os materiais, fiquem tranquilos. Nós teremos todo o amparo espiritual. Como está lá em Mateus, versículo 6 ao 33, capítulo 6, versículo 33, ele diz o seguinte: Deus é justo, né? E todas as outras coisas, quando necessário, nos serão dadas por acréscimo. Então a gente terá todo o amparo, toda a sustentação, porque a gente acha que, tipo, como o jovem rico, que para fazer o sacrifício e seguir Jesus, a gente vai ficar desabonado. E é justamente onde a gente não vai, é justamente o que não vai acontecer. Mas a gente não, ainda tem o medo da perda, né? O medo da perda de tudo isso que a gente comentou. E isso faz com que a gente ainda fique muito agarrado a esses bens materiais. Mas vai chegar o momento. Vai chegar a hora em que a gente vai conseguir superar tudo isso. E aos poucos também, né? Não adianta a gente ficar se martirizando por não conseguir. Eu queria tanto conseguir fazer isso, mas não consigo ainda. É um processo. É um passo a passo. É isso mesmo que a gente precisa fazer. Certo? Parábola do tesouro escondido. Para a gente guardar. Mais uma para a nossa conta. Vamos para as nossas vibrações, então. Se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade. Alguma pergunta. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus mais uma vez. Vamos nos sentir envolvidos em muito amor, em muitas energias positivas e vamos sentir que todas essas boas vibrações que nos envolvem nesse momento possam sair do topo das nossas cabeças e da palma das nossas mãos. Essas boas energias sejam absorvidas pela espiritualidade nesse momento.
que os nossos irmãos do alto possam coletar todos os nossos bons sentimentos e distribuir para o bem universal, para o planeta Terra e para todos os povos que aqui habitam. Possamos vibrar pelos povos que vivem em guerra, em desarmonia, e pelas criaturas que vivem a fome, que vivem a miséria, os desastres naturais. Vibremos pelo Brasil, por essa pátria bendita, esse país que nos acolhe nessa encarnação. Vibremos por todos os estados, pelos dirigentes de cada um deles. Vibremos por toda a nossa nação, por Brasília. Vibremos também pelas pessoas que estão nas ruas, sem família, sem um lar, sem esperança. Vibremos pelos viciados, pelas pessoas que estão abandonadas, pelas crianças que se encontram nos orfanatos, pelos idosos que se encontram nas casas de repouso. Vibremos pelos encarcerados nas prisões, pelas pessoas que vivenciam qualquer tipo de violência doméstica, por aqueles que estão doentes em seus lares e pelos seus cuidadores. Vibremos pelos hospitais, vibremos pelos profissionais da saúde, por aqueles que estão acamados nas UTIs. Vamos vibrando pelos nomes colocados nessa noite aqui para a vibração. Vibremos pela saúde física, espiritual e mental da família Maia Ribeiro, pela Esmeraldina, pelo Lauro, pelo Edson, pela Rafaela Batista Caetano. Vibremos por Edilene, Edna, Jéssica Lamoniere e Cecília Cristal. Pelos desencarnados, Maria de Lourdes Bertelli Marim, Sidney de Lima Batista, pela saúde física e espiritual da família Marim e pela família Batista, pela família Fontanello, pela família Vaz e pela família Marco. Pela vida e harmonia de Pedro, Luana e Giovanni. Vibremos por Odair Renaldinho e sua família, pelo Alfredo Magalhães, pelo Diego Magalhães, pelo José Neto, Carmelito, Dilma, Norma Soledade, Terezinha Soledade, William Góes, Lorival Oliveira, Benival Santos e Carlos Antônio. Pela saúde de Clariane e Maria Dolores. Pela saúde física e espiritual de Edson Alves Rocha. Por Geraldo Xavier da Rocha e por Edilson Luciano da Silva. Pela família Mota e Pintos da Silva, pela amiga do Rafael, a Paula Amione Coelho, que está internado nesse momento se recuperando de uma pneumonia. Pelo Fred Menarbini e sua família, pela saúde física e espiritual da família Rocha, pelo Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Betânia Maria Ramos da Silva, pela Maria Célia de Souza Freire e pelo Leandro da Silva Freire. Pela Nádia Soledade, pelo Alberto Magalhães, pela Cremilda Magalhães, pela Priscila Egli, Josiane Balbino, Normando Júnior, Marina Soledade, Marcelo Almeida, Rui Soledade e Elane Carvalho. E pelos desencarnados Lussandra Guimarães Rocha, Dulce Antônia Ferreira Ribeiro, Alzira Alves da Rocha e José Xavier da Rocha. Paz e luz para você também, meu amigo Dayan. Vibrações para Franciele, para Stephanie, a Bruna, a Letícia, a Lívia, o Theo e o Ricardo. Vibrações e orações por Maria José Santos Mainete, Maria Aparecida dos Santos, Maria do Socorro dos Santos e Antônio Mainete. E pela gatinha da Maria José, a Rádia. Pela Maria Lúcia Lopes de Souza, Luzimar Souza Miranda, Francisco Miranda e Valéria da Silva Freire. Pela saúde física e espiritual de Lucas Otaviano, Ana Flávia Otaviano e Cecília Otaviano. Por Inocência Maria de Jesus Souza,
pela saúde física e espiritual da Nete Rocha, pela Leônia da Silva Freire, pela família Rieger e Balbino, os encarnados e também desencarnados, pela saúde de Mateus Teixeira, pela saúde física, espiritual e mental da família Costa e Santos. Peço vibrações também à minha prima Rosana, que faz aniversário hoje. Peço vibrações à minha mãe, ao meu irmão, à minha cunhada, aos meus familiares, de uma forma geral. Vibrações também pela saúde física, mental e espiritual do Meroaldo, da Vera, do Pedro, da Juliana, do Pedro Filho, Milena, Maria Júlia, Letícia e Arthur. Boa noite, Cristina. Peço vibrações para nossa amiga Graciele, que está se recuperando de uma enfermidade. Se Deus quiser, estará firme e forte aí conosco em breve novamente. Vibremos também pela saúde física, mental e espiritual da família Arruda Zermiani, a nossa amiga Fabi também. Vibremos pela Clínica Fecundar, pelas vibrações da Juliana, a todos os profissionais da clínica, vibrações também a Neuza de Oliveira, ao Anderson de Oliveira, ao Saulo, ao Samuel, a Eliana, ao Ian, ao Sandi, ao Romário, a Cristina e os desencarnados Ricardo, Tainá, Enoque e Max. E nesse momento, caso a gente tenha esquecido de alguém, ou que a gente queira fortalecer vibrações para uma pessoa específica, vamos mentalizá-la nesses segundos de silêncio. Vamos visualizá-la recebendo todo o amor, todo o amparo que essas vibrações espirituais cairão sobre elas. E vamos pedindo para que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as águas, colocando nelas os remédios necessários para cada um de nós. Pedimos também que as equipes do Dr. Bezerra cuidem de nós durante o nosso repouso, da noite de sono, que o nosso corpo físico possa ser reenergizado, restabelecido para mais uma semana. Possamos deixar aí uma vibração especial para que a espiritualidade leve para onde for necessário. E agradecemos ao Pai pela oportunidade deste encontro, pedindo a Ele também que estejamos protegidos e envolvidos pelo seu amor. Que possamos fazer a nossa parte através dos nossos bons atos, dos nossos bons pensamentos, das nossas boas ações. E encerramos o Evangelho de hoje dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo o sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus, damos por encerrado o Evangelho da noite de hoje.